E aí aqui nós continuamos. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Como já foi dito, não vem de nossos próprios esforços. É totalmente de Jesus a dádiva da graça que recebemos. Graça que é favor e merecido, um presente que eu recebo sem merecer. E para os apóstolos, não seriam chamados apóstolos se não fossem enviados pelo próprio Jesus. Apóstolos não só para os judeus, mas enviados para todas as gentes pelo seu nome. Aqui está a consumação da promessa que Deus fez a Abraão. As nações da terra sendo abençoadas por meio de Cristo, descendente de Abraão segundo a carne, eterno em divindade. A missão dada aos apóstolos era de apresentar a natureza pecaminosa a toda a humanidade e comissionar a outros para levarem a mensagem ainda mais longe. Por exemplo, aqui no Brasil, não foi um apóstolo que veio, mas missionários, entre eles o irmão Luiz Franciscon e outros irmãos de diversas denominações que se dispuseram a transmitir o evangelho de Deus à igreja, às pessoas que aqui ainda não eram igreja, mas se tornaram igreja pela pregação da palavra desses valentes. Não é isso? Então, a, 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 a missão deles era informar aos homens que eles todos, sem exceção, violaram a lei de Deus e agora são seus inimigos eternos, havendo apenas uma possibilidade de reconciliação: ser lavado no sangue de Cristo e renascer pela indagação de uma boa consciência. O que é isso? Não é só um batismo, não é só um banho. O batismo não é só um banho. O batismo é a publicação da fé. Quando eu passo pelas águas do Santo Batismo, eu estou dizendo ao mundo que agora eu morri para o mundo e Cristo vive em mim. Por isso a indagação de uma boa consciência é eu, a partir de agora, procurar viver uma vida diferente da que eu vivia antes. Por mais honesto, por mais bondoso que eu fosse, eu tinha uma natureza pecaminosa dentro de mim. Agora eu preciso ser santo, demonstrar e passar as aflições que Cristo passou para que eu possa viver uma vida de boa consciência, de boas obras, não porque essas boas obras vão me salvar, mas porque eu morri para o pecado, eu morri para o mundo. Cristo é quem vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu preciso ser santo e puro, porque Cristo, ele não foi mau, ele não foi impuro. E por isso eu preciso buscar essa santificação, essa pureza. É isso? E a partir dessa pureza, Cristo ele vai sendo refletido em mim. Glorioso. Isso, o que o Evangelho ele mostra para os homens a verdadeira obediência. Não simplesmente pelas coisas que faço, acreditando serem coisas certas, mas pelas coisas que Jesus Cristo fez e nas quais eu devo me espelhar. Diversas religiões, irmãos, diversas religiões falam de você ser uma boa pessoa, de você ser uma pessoa honesta, de você ser uma pessoa diferente, mas todas elas levam seus próprios méritos. Nenhuma delas leva os méritos de Deus, os méritos de Cristo. E nós sabemos que por nós mesmos, por mais que nos esforcemos, por mais que a gente se esforce, nós não vamos conseguir satisfazer a santidade de Deus por nossos próprios esforços. O sangue de Cristo é o nosso passaporte para a vida eterna, porque o sangue de Cristo, ele tira toda a mágoa, ele tira todo o pecado e toda a iniquidade. Por mais que a gente se esforce, bato nessa tecla, nós não vamos conseguir ser salvos por nós mesmos. Portanto, se algum de nós hoje pensa assim, eu preciso me esforçar para ser salvo, nós precisamos corrigir isso daí. Cristo ele já fez tudo para a nossa salvação. Então, se alguém aqui falava
Eu preciso me esforçar para ser salvo? A partir de hoje, vamos falar assim: eu preciso me esforçar para ser grato. Eu preciso demonstrar toda a minha gratidão diante de Deus. Eu preciso demonstrar toda a minha gratidão diante de Deus, para que nisso Cristo possa ser revelado em mim, Cristo possa ser mostrado em mim, mas não por meus próprios méritos. As boas obras que eu faço, foi Cristo que colocou aqui. Louvado seja Cristo, louvado seja Deus eternamente. Ninguém é modelo de vida a não ser Jesus Cristo. E os romanos, assim como nós, eram convidados a serem participantes dessa vida de obediência nele e, vivendo assim, declarar sermos pertencentes a ele, como seus escravos, mas livres da condenação do pecado. E aí Paulo finaliza a introdução. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, para que ele lembrasse que a santidade de Cristo não provinha de uma etnia, de um grupo social, de um pessoal específico, mas que pertencia a todos que com um coração contrito confessam diante de Deus seus pecados e recebem Jesus Cristo como seu Senhor e único Salvador. Único Senhor e único Salvador. E aí Paulo saúda, né? Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que é a saudação inicial depois dessa longa introdução, desejando a paz de Deus, Pai, e do Senhor Jesus, referenciando que o Pai e o Senhor Jesus são um em autoridade, assim como o Espírito Santo. 3 em um só Deus. Mistério. Talvez essa longa saudação de Paulo, ela se tratava de uma apresentação de quem ele era, né? Porque ele não havia ido a Roma. Mas vocês veem que parece ser completo, né, irmãos? Ele fala de Jesus, ele fala dos romanos e finaliza dando essa saudação como dizendo assim: eu e vocês somos a mesma família. Louvado seja Deus.